Querido diácono Aderson, queridos irmãos, alguns inclusive que costumam ir na minha paróquia, Nossa Senhora da Esperança, né? Fogem de mim e me encontram aqui. Opa! Quando nós estamos preparando as oferendas para a liturgia eucarística, quando eu coloco o vinho, nós colocamos uma gotinha de água dentro do vinho. Minha tia-avó diz: nossa, padre, nossa, Cássio, você bebe tanto vinho e só uma gotinha de água, por quê? Né? Fica dizendo, devia colocar mais água então, né? Eu falei, não, tem um significado. E quando colocamos a gotinha, dizemos, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar de vossa divindade, como o vosso Filho se dignou a participar da nossa humanidade. E a água, essa pequena gota, é justamente sinal de toda a humanidade diante da imensidão de Deus. E a água se perde no vinho, e já não sabemos o que é vinho e o que é água. Existe uma realidade única que é o vinho. Esta primeira reflexão é para que compreendamos que o Deus se manifestou, se deu a conhecer, por amor de nós. E se eu vou pensando, é um Deus que se faz conhecer pela criação, mas é um Deus que se faz conhecer em Jesus Cristo, que experimenta a morte e, como celebramos há poucos dias da Páscoa, a sua ressurreição. E é um Deus que se revela no amor, na graça, no Espírito Santo, que celebramos há menos dias ainda, na festa de Pentecostes. Ora, meus irmãos, vejam bem, este Deus se dá a conhecer agindo em meio a nós. Se vamos a toda a patrística, todos os primeiros teólogos, até recentemente, nos deparamos com muitos tratados, com muitas argumentações filosóficas e teológicas acerca da Trindade. O que é fundamental que hoje nós saibamos e que tenhamos em nosso coração é que a Trindade é Pai, que a Trindade é Filho e que a Trindade é Espírito Santo. Esse é Deus. Um só Deus que se dá a conhecer em três pessoas. E aqui eu já encerro toda a argumentação teológica para vos falar do que isso pode significar em nossas vidas. Porque quando falo de Trindade, eu tenho que falar de uma coisa, porque o Evangelho nos fala muito claramente. Tem muitas coisas que não sois capazes de compreender. Porque tantas vezes queremos fazer um argumento de razão acerca da realidade da Trindade. A primeira coisa é que sim, podemos tocar alguns aspectos, mas não podemos abranger toda a realidade da Trindade, porque afinal de contas a Trindade é Deus. E Deus é totalmente um outro de nós. E que progressivamente vai se dando a conhecer e se revela completamente no Filho. E ilumina pela graça do Espírito Santo para que possamos experimentar. Experiência. Per é uma preposição que mostra caminho, direção, passar por, através de. E o ex é de fora. Então, aquilo que eu levo passando por Deus, ter a experiência de Deus. Ter uma experiência da Trindade. Como é a vida da Trindade? São três deuses? Não. São três realidades independentes? Enquanto realidade divina, não. Mas são três pessoas distintas. O mesmo Deus. Porém, a relação, eu falei que era o último argumento teológico propriamente dito, mas eu vou usar um palavrão agora, com todo respeito, senhor diácono. Espero não ferir os vossos ouvidos. A relação da Trindade é uma relação pericorética. Ui, padre. Pericorese.
Pericorese é um nome técnico que a gente dá pela relação da Trindade. Como funciona? Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Quando nós escutamos esta primeira leitura que fala da sabedoria, deste verbo de Deus, é o próprio Deus, que é o Filho, unido ao Pai. E lá na criação fala do Espírito que pairava sobre as águas. Vemos o Espírito. Quando o Filho está sendo crucificado, o Pai também participa. E o Espírito Santo também. E quando o Espírito Santo é enviado, ele é enviado desde o Pai, como vamos rezar logo em seguida. No creio, vamos dizer, né? Que vem do Pai e do Filho. Então, nós temos esta relação que os três participam, mas nenhum deles tira do outro o que o outro é. Um se entrega ao outro sem deixar de ser quem ele é. É capaz de dar tudo de si para o outro, para que o outro possa atuar, e não perde nada de si. Deus é relação. E a grande maravilha que Deus nos dá através desta graça que se manifesta e se realiza em meio de nós, é que nós podemos compreender, diversamente do que muitos afirmam na modernidade, em que o outro é o inferno, eu vou entendendo que o outro para mim é um dom. É curioso, meus irmãos, hoje vivemos uma relação social cada vez mais individualista, que não tem nada a ver com individualidade, tem a ver com não me incomode. Então, cada um tem um quarto em casa, cada um tem seu banheiro em casa, cada um tem sua vaga de garagem em casa, tem um elevador independente, que tu não encontra nenhum vizinho no elevador. Não me incomode o outro. E a sociedade vai crescendo com esta mentalidade não trinitária, mas uma realidade solitária. Uma realidade em que o outro, para mim, é o inferno. E qual é o convite que esta festa nos faz, meus irmãos? É descobrir o outro como um dom. Por exemplo, a tua esposa, quando tem os 25 dias de TPM dela por mês. Ela é um dom? E teu marido, que sempre quer assistir futebol todo dia e não quer sair contigo? E tua sogra do Ceará, que nunca sai daqui? E teus filhos? Não, padre, ter filho hoje em dia é muito difícil. Então eu vou ter meus 2 filhinhos porque sabe como é que é. É muito difícil ter filho hoje em dia? Desculpa, na sua época, sua mãe usava micro-ondas com a senhora para esquentar uma madeira? Não, né? Eu imaginei. A senhora alguma vez da sua infância ouviu falar da porca Pepa? Não. Backgartners, alguma coisa parecida assim? Não. Não? Nossa, como me surpreende. E era difícil, fralda descartável na sua casa, com seus filhos, tinha? Eu me lembro que os meus sobrinhos, cada vez que eu chegava na casa da minha irmã, parecia um templo budista, aquelas fraldas de pano na frente balançando assim, sabe? Porque era tudo de pano, não tinha descartável, era um absurdo. E eu pergunto a vocês, hoje ter filho é difícil? Não. Parem de mentir. É tu que não gosta de sair do teu individualismo. É tu que quer viver no teu projeto da vida perfeita. Don't you worry. Hakuna Matata. Esse é o nosso problema. Nosso estilo de vida deixou de ser um estilo de vida trinitário e virou cada vez mais o outro é o inferno. E sabe quem é que fala isso por excelência? Um que se chama diabo, diabolos, que significa o divisor.
e que olha para Deus e tem inveja de Deus, porque Deus, no seu amor, pode entregar-se e fazer tudo acontecer, porque se dá inteiramente. E Ele quer tudo para si. Olha como eu sou bonito. Troquei o carro do ano. Mudei para o noroeste. Antigamente tu ia para Caldas Novas e ficava feliz, agora tem que ir para Paris. E não porque a necessidade surgiu, é porque pensas que esta é a felicidade, que o outro para mim é o inferno. E ter filhos impede. E a mulher agora tem que ser independente. Não acho um problema isso, hein? Mas mulher, lembra-te que antes de ser mulher, quer dizer, antes de ser independente, és mãe. E podes fazer algo que eu, por muito que queira, não vou conseguir. Ainda que pareça um pouco grávido pela barriga, mas isso é um outro problema. Ontem me fizeram essa sacanagem na festa junina. Eram 2 grávidas tirar foto comigo. Eu falei, não façam isso. Porque daqui a 2 meses a de vocês desaparece e a minha não. Isso não vale, isso não é justo, compadre. Mas quero dizer a vocês, não tenham medo de viver essa relação pericolética em vossa vida. Essa relação de entrega. Porque quando perdes, ganhas. Quando entregas, Deus te o faz pleno. E aí eu experimento sempre, olha, senhor diácono, quando eu estou muito triste, e tem dias que tu acorda meio assim, eu sou um pouco lunático, quer dizer, muda a lua, eu mudo de temperamento, né? Padre, tudo bem? Eu falei, católico, hoje estou católico. Porque tem dias que eu acordo protestante, fico protestando demais, entendeu? Assim, tipo, que preguiça, que vontade. Sabe o que eu faço? Eu descubro que se eu faço bem para alguém, minha vida muda naquele dia. Meu humor muda. Meu coração se transforma. Quando saio de mim para o outro, tudo se faz novo. A relação trinitária da vida, meus irmãos, é isto. É isto. Pela fé justificados, como vai dizer São Paulo hoje. Na sabedoria, que é a graça de Deus atuando em mim, que é o próprio Cristo que se identifica comigo pela sua humanidade. Sabedoria tem uma raiz que é sabor, mesma raiz, sabor, sabor. Sem sazon não dá, gente. Tem que ter sabor. Pode ser a canjiquinha do século. Se não tem sabor, não tem sentido. E é a graça de Deus operando em nós, irmãos, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar de vossa divindade, como vosso Filho participou da nossa humanidade. Que nossa vida hoje, meus irmãos, possa abrir-se. Padre, não dou conta! Se o senhor conhecesse o meu sogro, o senhor ia entender. Muito bem, é para ti. Nesta mesa agora, pão e vinho, mais uma vez se faz Deus e se entrega para ti, para realizar dentro em ti aquilo onde não chegas, aquilo que não podes. A grande pergunta que eu te faço é, queres? Te interessa que algo novo nasça em ti? Então, como a Virgem Maria, que diz, faça-se, faça você o mesmo. Abramos-nos a graça de Deus e permitamos que Ele atue em nosso coração, em nossa vida, em nossas mentes, em nossa forma de olhar. E aquilo, já ouviram aquela Deus escreve certo por linhas tortas? Já, né? Mentira! Porque Deus escreve certo, sempre com linhas retas. Teu problema, miopia, falta de óculos, e esse óculos chama-se fé. É pela fé que somos justificados, meus irmãos. É a fé que nos dá a capacidade de enxergar as linhas retas de Deus, como já dizia São Paulo, para que possamos, experimentando o seu amor, compreender, não só desde uma intelectualidade, mas através de uma experiência, a obra de Deus atuante em nossa vida.